né? Forma, conteúdo, função. Forma, conteúdo, função. Esse triângulo aí, a discussão geográfica é fantástico. Se alguém for fazer geografia, vai escutar isso. Ninguém vai fazer geografia, né? Bom, então, sobre o espaço agrário brasileiro. Então, primeira coisa, galera, a gente é reconhecido como um dos celeiros do mundo, né? A gente tem uma elevada produtividade agrícola e isso é resultado de alguns processos que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas o primeiro deles é a questão física natural. Então, a gente tem um grande território, né? E a localização desse território numa zona intertropical possibilita a gente ter um clima tropical que é muito interessante para a questão agrícola, tá? Então, isso é importante. Então, aqui a gente tem alguns dados, né, sobre produção e exportação de alguns produtos, né, açúcar, café, laranja, carne bovina, frango. Então, esses números aqui dá para a gente ter uma noção do quão importante é a produção agropecuária brasileira, tranquilo? Então, a ideia aqui agora, então, é entender que os fatores físicos naturais são importantes para isso, clima, relevo, disponibilidade hídrica, né, os nossos rios que são drenados para poder fazer irrigação, além de aquíferos subterrâneos, e do outro lado a questão técnica, que a gente vai falar dela também, né? Então aqui a gente tem alguns dados relacionados ao PIB, né, a safra, né, ano após ano a gente vai aumentar a nossa safra, os nossos indicadores, né? E um dos estados que mais se destacam nessa questão agrícola é os estados do Centro-Oeste, nomeadamente o estado do Mato Grosso, tá? Aqui tem dados de produção agrícola por estado, né? Então, no caso da soja, Mato Grosso, Paraná e tal. Então, são alguns dados que vocês vão dar uma lida depois com calma nisso aí, né? Alguns dados inerentes à pecuária, né? Então, quantidade de rebanho bovino, suíno, galináceos, né? Então, também é importante, a gente tem destaque nisso aí, a gente exporta para grandes mercados como China, Oriente Médio, né? O frango brasileiro nos países envolvidos é muito apreciado, né? E aí uma questão importante, que é o seguinte, então as atividades agrícolas, elas foram importantes para esse processo aqui, para o processo de ocupação do território brasileiro. Então a gente tem que lembrar que a inserção do Brasil no sistema econômico internacional, ele vai se dar ali sob os auspícios da globalização, e essa colonização, e essa colonização, inicialmente, ela vai preconizar o desenvolvimento de atividades primárias, nomeadamente a agricultura. Então, a gente pega esse mapa aqui das capitanias hereditárias, né, o Tratado de Tordesilhas, né, o Meridiano de Tordesilhas e as capitanias, que vão ser criadas com o intuito de ocupar e gerar alguma atividade econômica. Então, as primeiras atividades aqui vão ser o pau-brasil e depois a cana-de-açúcar, né? Então, já pressupõe essa lógica da produção do território brasileiro sobre a lógica agrícola, né? E um primeiro momento que a gente pode destacar é o impacto ambiental disso, né? De um lado aqui a gente tem o cerrado, né? Ou o que resta dele, e do lado uma área de lavoura, né? Então, essa transformação do ambiente, né, sobre o interesse das atividades agrícolas vai gerar também, num primeiro momento, impactos ambientais bem significativos, né? Esse mapa do século XIX, ele destaca as atividades econômicas até então, né? Então tem aqui a legenda com as atividades econômicas e vocês podem notar que a configuração do espaço geográfico brasileiro, nomeadamente a formação das primeiras cidades, né? E a sua incipiente integração entre as diferentes regiões, né? Vai ser norteada pelas atividades agrícolas. Café, no sul lá o mate, o cacau na Bahia, né? E depois a mineração, que também entra na atividade primária propriamente dita, né? Bom, aí a gente chega no século XX. O que acontece no século XX no Brasil? Né? A gente transita daquele modelo agrário exportador
para um processo de revolução industrial que vai preconizar algumas transformações socioespaciais no território brasileiro. E a primeira dela está relacionada aos exercícios que a gente corrigiu agora há pouco, que é o crescimento, a expansão urbana. Então, num primeiro momento, galera, a nossa atividade agropecuária, ela não tinha a mesma perspectiva de que se tem hoje. Então, a gente tinha uma produção agrícola incipiente, rudimentar, tradicional, que era aumentada, que era intensificada a partir do momento em que eu desmatava, aumentando ainda mais as minhas áreas de cultivo. Hoje, necessariamente, eu não tenho que desmatar para aumentar a minha produção agrícola, porque eu posso adotar técnicas modernas e, consequentemente, isso vai contribuir para o aumento da produtividade média. Então, mas isso não aconteceu de maneira instantânea. Então, uma primeira relação que a gente pode falar, que basicamente entre os anos 40, 50, 60, o Brasil chegou a ter o risco, né, nessa matéria de 1968, de escassez alimentar. Então, para resolver esse problema, né, crescimento urbano industrial, aumento da população, porque melhora os indicadores socioespaciais, né, a questão do saneamento, as infraestruturas, diminui a mortalidade e, consequentemente, aumenta a população. Então, para resolver esse problema, era preciso o quê? Era preciso adotar medidas que pudessem promover o aumento da produtividade agropecuária e, para isso, era necessário o quê? Modernização da agricultura brasileira, né? Então, a gente vai começar a passar por isso, e nesse gráfico embaixo a gente pode ver, ó, a nossa área plantada, ela mantém, a partir da década de 70, praticamente quase a mesma. Por outro lado, o que acontece? Olha a produtividade, como é que aumenta. E aí, se caísse numa prova, esse gráfico, e pedisse para explicar o que permitiu essa abrupta expansão da produção agrícola sem necessariamente aumentar a área física. O investimento em ciência e tecnologia e, consequentemente, a modernização da produção. Tranquilo? Então, isso aí é clássico para pedir para cair numa prova. Aqui a gente tem alguns dados que eu tentei criar uma complicação para vocês aqui, né? Como diria Tom Zé, eu estou complicando para poder facilitar. Então, por que o Brasil também teve que aumentar a sua produção agrícola? Primeiro, a população mundial, ela também cresce. A gente estudou isso nas últimas aulas. E na medida que essa população aumenta, né, a cada 30 anos, mais de 1 bilhão de habitantes, né, hoje chegando a cifras de 7 bilhões, então a gente tem que aumentar a produção de alimentos, a gente tem que encher a barriga dessa galera. Então, o mercado internacional também vai aumentar, a globalização vai fazer com que você tenha uma rede internacional de comércio de commodities e também de alimentos. Por que eu estou separando alimentos e commodities? Porque as commodities, elas estão ligadas a interesses de empresas, né, de países desenvolvidos, o que não necessariamente está relacionado com a questão da segurança nutricional alimentar. Uma coisa é você produzir soja para a agroindústria, para exportar, para alimentar gado na Europa, nos Estados Unidos. Uma coisa é você produzir arroz, feijão, trigo, mandioca, hortaliça para alimentar a população. Então, você tem dois modelos, dois circuitos de produção, né? E aqui também uma outra coisa que a gente pode pensar também, né, na relação de causa e efeito, o aumento da população urbana e diminuição da população rural. Então, tem menos gente produzindo alimentos no campo e mais gente morando em cidades que depende do aumento das áreas rurais, né? Então, isso também fica bem evidente aqui nesse gráfico aqui, tá? Automaticamente você tem um aumento do consumo per capita de grãos, né? Então, a gente cada vez mais alimenta com produtos industrializados, e isso também vai fazer uma relação direta com a questão da necessidade de aumento da produção agrícola, né? Bom, então, a gente tem que entender que a disponibilidade dos recursos naturais, né, é um primeiro fator, no nosso caso. A ação estatal do governo com a promoção de políticas públicas, né, então, num primeiro momento, o Estado vai ter um peso preponderante nisso.
O aumento, né, da utilização de pesquisa, desenvolvimento técnico, científico, né, vão ser fundamentais para o desenvolvimento agrícola no Brasil, né? E olha que coisa interessante, isso vai gerar uma questão migratória, né? Eu vou adiantar aqui, para a gente analisar. Opa, desculpa. Como eu estou organizando os slides, tá, gente? Estou refazendo, então vai ficar meio bagunçado. Mas é uma bagunça com lógica. Então, olha só que coisa interessante. Então, a gente tem a Revolução Industrial Brasileira, a incorporação de técnicas agrícolas modernas no campo brasileiro. Então, a gente pode pensar que a gente vai ter um incremento nas migrações. E aí a gente começa a entender alguns contextos migratórios. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. Mas, por exemplo, a gente sempre estuda a migração do Nordeste para o Sudeste. Aqui uma imagem que está no site do IBGE e da Embrapa, que mostra a Praça da Sé em São Paulo, com a chegada de ônibus que vinham do Nordeste, né? Depois você tem aqui, nos anos 60, 70, principalmente nos governos militares, aí o incentivo de ocupação nas áreas da Amazônia, né? Então a Amazônia começa a ser integrada ao resto do Brasil, com a construção da Transamazônicas, algumas rodovias, e gradativamente se incorpora nessas áreas a atividade agrícola, nomeadamente Rondônia, com a grande produção de arroz atualmente, né? A Amazônia Meridional com a expansão da agropecuária, entre outros. Então você tem também deslocamento de colonos, né, de várias partes do Brasil que vão ocupar a Amazônia. Mas uma coisa que sempre é chamada a atenção é a diáspora gaúcha, né, que um geógrafo do Rio escreveu uma tese sobre isso, e ele vai falar daquela ocupação do Mato Grosso do Sul, né, que fez uma verdadeira revolução agropecuária, basicamente com imigrantes que saíram do sul do Brasil, né, o custo da terra era mais e tal, e foram explorar o Cerrado a partir da década de 60, 70, e contribuiu para um desenvolvimento econômico muito significativo na região, né? Agora, a gente tem que lembrar que os fatores que promoveram isso foram disponibilidade de terra, vazios demográficos, né? Incentivo do governo em ocupar essas áreas do centro-oeste brasileiro, e foi. Quando você fala Mato Grosso, você está incluindo o Mato Grosso do Sul também? O Mato Grosso é uma coisa, o Mato Grosso do Sul é outra. Mas a gente entende o Mato Grosso que ele tem um peso maior no agronegócio. Mas eu poderia fazer uma generalização do centro-oeste brasileiro, tá? Então, seriam algumas abordagens. Então, o que explica esse crescimento agrícola no centro-oeste a partir daquela data que eu mostrei? Primeiro, incentivos governamentais, né, de promover a ocupação desse território, a própria construção de Brasília influencia nisso, disponibilidade de terras baratas, né, vazios demográficos, menos gente, preço por hectare é menor. Terceiro fator muito importante, galera, a Revolução Verde, que a gente falou na aula passada, né? Então, a gente está entendendo que o Cerrado ele vai abarcar essas atividades, mas ela só entra nessa fase aqui mediante a correção química dos latossolos. Esses solos profundos, bem desenvolvidos, mas eles são ácidos, eles não são muito bons do ponto de vista da fertilidade. Então, com a Revolução Verde, eu consigo criar estratégias de correção química de solo, agrego a irrigação mecânica artificial e o desenvolvimento da biotecnologia. Então, eu transformo essa área, que era uma área de savana, de elevada biodiversidade, etc., numa área de agronegócio. E aí as consequências, olha as imagens aqui, 84, Sorriso no Mato Grosso, né? E olha como é que ela está em 2016. Isso aqui tudo mostra o quê? Desmatamento. E esse desmatamento foi influenciado pelo quê? Pela expansão do agronegócio. Tá? Outra realidade, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, né? Em 1984, você tem aqui uma faixa de transição entre Caatinga, Cerrado, né? Não muito bem definido, que a gente vai ver isso daqui a pouco. E olha o que ele virou hoje.
né? Com a imagem de satélite atual. Os piquês, os pivôs centrais, os polígonos aqui de questão agrícola. Irrigação, né? Revolução química. E aí vocês têm que lembrar que isso também, além dos impactos ambientais, vão fazer o quê? Migração, vão aumentar, vão promover crescimento urbano em algumas áreas, né? Então, eu preciso abrir a leitura para além disso, né? Bom, então seria isso aqui, daqui a pouco eu vou voltar a falar aquilo ali, tá? Então, essas revoluções técnicas, científicas, que foram preconizadas pela modernização agrícola, vai fazer com que o Brasil expanda, né? Ou melhor dizendo, ela consegue produzir cada vez mais com menos espaço, né? Então, o que permite entender isso? Modernização agropecuária, ciência e tecnologia, qualificação profissional, mecanização, desenvolvimento da biotecnologia, né? Então, por exemplo, aquela soja que antes era plantada lá no sul do Brasil, né? Se a gente fosse fazer uma retrospectiva da expansão da soja no Brasil, ela começa no sul e ela vai sendo expandida para o norte do Paraná, aí depois ela chega nos anos 70 ali no Mato Grosso do Sul, hoje ela já está chegando lá no Nordeste brasileiro. Então, a mesma variedade que se planta no Sul, ela não iria prosperar no Nordeste. Então, a Embrapa, né, junto com a biotecnologia, quem gosta aí de química, biologia, por exemplo, vai entender que vai desenvolver plantas, né, adaptadas a cada ambiente, a cada solo, a cada clima, e, consequentemente, vai explicar essa expansão aí da produção, né? A cana-de-açúcar, eu coloquei ela aqui, porque ela pode ser analisada também sob o ponto de vista do biocombustível, né? Então, além da questão da produção de alimentos, além da questão das commodities, existe também um novo paradigma no campo que é nutrido pela questão dos biocombustíveis. O etanol, por exemplo, brasileiro, que é muito mais eficiente do que o etanol produzido à base de milho nos Estados Unidos, que nos últimos anos começa também a ser feito no Brasil. Por quê, galera? A nossa safra de milho é tão grande, que aumenta a oferta, então essa oferta diminui o preço, então não compensa vender milho para o Nordeste, porque vai estar muito barato. Então o nordestino não vai comprar milho barato, porque é melhor fazer etanol com milho do que vender para alimentar a população no Nordeste. Faz sentido isso? Né? Então, isso também pode ser inserido no paradigma dos biocombustíveis. E também, cuidado, biocombustíveis não quer dizer necessariamente só sustentabilidade. Ela também pode gerar impactos negativos, como é o caso dos conflitos territoriais, porque a gente está falando de agricultura moderna, de alto capital, monocultura, etc. Tá? Aqui a gente tem um arco produtivo de grãos, né, de soja e milho, né, entre 1990, aqui nesse mapa, então você tem as áreas azuis aqui com maiores lavouras, né, e agora você vê como é que ela muda, né. Então, olha só, o Centro-Oeste, nomeadamente o Mato Grosso, vai ter uma verdadeira explosão nas áreas cultivadas de grãos aí, né. Os municípios brasileiros também que compõem as principais áreas de produção de cana-de-açúcar, então, ó, o Nordeste, né, historicamente, tradicionalmente, a zona da mata, né, algumas áreas no interior, e aqui. Agora, o que está acontecendo? Olha só, isso aqui a gente chama de um polígono bioenergético, tá? Eu já vi questões sobre questões não, eu já vi alguns artigos destacando isso aqui, ó, o polígono bioenergético, que destaca a produção de cana-de-açúcar, né? Então, você para de produzir outras culturas para produzir cana-de-açúcar para poder incentivar a produção de etanol, tá? Então, também fica essa situação aí. A produção regional, né? Então, quais as áreas produziam mais em 90 e em 2017? Olha só o que acontece. Olha o que aconteceu com o Centro-Oeste, né? E olha o que aconteceu com o Sul.
Lembra daquela relação de migração, etc.? Então, isso pode ser explicado, né? Então, a gente pode notar também o avanço do Nordeste. Então, o Nordeste também começa a ser introduzido nessa nova fronteira agrícola, né? E também a Amazônia, nomeadamente a Amazônia Meridional, tá? Então, são novas frentes de produção agrícola. E o preço da terra também aumenta, né? Então, aqui o número, esse mapa, ele mostra o aumento médio, né, do valor da terra nesses períodos aqui, né? Então, há uma tendência no aumento do preço e aí problemas sociais no campo, né? Aqui a gente está falando de novo, né, aquela questão da antropização do meio natural. Então, essas atividades elas acabam onerando de maneira muito severa os biomas, né? Então, aqui a gente tem a ocupação do território brasileiro por áreas, né? E aí a gente vem observando que ainda parece pouco, né? Mas hoje a gente já tem 3% do território brasileiro destinado a cidades, estradas, etc. Eu tenho um dado atualizado depois, né? E a gente tem um dado muito interessante, que a nossa área de floresta, em comparação com outros países, ela é muito significativa ainda. Eu também tenho esse dado que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, tá? Deixa eu só avançar aqui para já aproveitar. Opa. Ai, cadê? Aqui, ó, esse mapa aqui que eu tirei ontem do Banco Mundial, né? Então, aqui é o seguinte: as áreas que têm maior índice de floresta, né? Então, a gente pega aqui o Brasil, a África Equatorial, né? E aqui na Escandinávia, né? A floresta boreal, né? Mas se a gente fosse medir a biodiversidade, não tem nem comparação, né? Então, por isso que o governo, por exemplo, ele pode usar o argumento de que a gente tem muita área verde, etc., que pode desmatar para aumentar a produtividade. Porém, o custo ambiental disso, a gente está começando a pagar, né? Incêndios no Pantanal, assoreamento, aumento do aquecimento global, diminuição da captura de carbono, então tudo isso inerente às atividades agropecuárias, tá? Bom, então aqui a gente tem um mapa de uma tese que mostra as áreas já transformadas pela atividade humana, essas áreas antrópicas aqui em vermelho, as áreas com floresta, né? Algumas áreas de savana, então a gente pode notar a diminuição da cobertura vegetal, a Mata Atlântica já foi embora, o Cerrado também, a gente pode confrontar pelo mapa, né? E fica ainda muito preservado aqui a Amazônia, e também aqui a gente pode ter a noção do avanço sobre o Pampa, né, a Campana Gaúcha, e o Pantanal agora também como complemento desse agronegócio no Centro-Oeste, tá? Então a gente tem esses detalhes também. Deixa eu passar aqui para ganhar um tempinho. Né? A gente já falou. E aí o que acontece, galera? A gente entende, né, as novas fronteiras agrícolas. Então a primeira delas já caiu em prova de concurso para professor, mas não achei ainda questões de vestibular, mas pode ser que caia, é o Matopiba, né? O Matopiba é um acrônimo de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? E como é que você entende essa inserção dessa área no agronegócio brasileiro? Então, a gente está saindo do Centro-Oeste e migrando para essas áreas. Aí alguém me pergunta lá do fundo da sala, mas professor, mas por que está aumentando a nova fronteira agrícola? Gente, a gente está na globalização, você tem o crescimento econômico de alguns países, Índia, né? Até mesmo alguns países africanos estão melhorando economicamente, a própria China com a demanda muito alta de commodities, matérias-primas, e qual país tem ainda terras, áreas disponíveis e até mesmo condições para poder expandir a produção agrícola? O Brasil. Né? Então, a gente começa agora a expandir essas áreas, não necessariamente para produzir alimento, somente para acabar com a fome, mas também para atender uma demanda internacional de commodities, né, de matérias-primas, e, consequentemente, né, também o fato da China melhorar a sua economia, a própria Índia, né, que vai continuar crescendo. A primeira coisa que esses países que melhoram a sua característica econômica é aumentar o seu padrão de consumo. E aí você tem um mercado consumidor
ávido, sedento, faminto por cada vez mais comida, né? E aí a gente entende por que é necessário ir incorporando essas novas fronteiras agrícolas, né? E aqui tem a localização geográfica dela, então o que ela tem de vantagem? Clima tropical, né? Dias longos, com elevada radiação solar. Aí alguém me pergunta, mas por que isso tem a ver? Gente, planta, radiação solar, fotossíntese, captou? Lembrou? Aula de ciência. Então, isso é extremamente interessante, tá? Então, você tem uma expansão do mercado de capital e aí os impactos ambientais que isso gera. Desmatamento e também os impactos sociais, né? Comunidades indígenas, povos tradicionais, vão ser trucidados, né? Exterminados por essa fronteira agrícola, né? Então, aqui a gente tem alguns dados aqui que pega a área de Cerrado, um pouquinho de Amazônia, um pouquinho de Caatinga. Você tem os rios, né? Principalmente o Rio São Francisco, que permite ser usado para essa irrigação, né? Você tem aqui algumas bacias hidrográficas também, o Tocantins, Araguaia, também compreende a parte do Matopiba, né? Então, o problema da falta de chuva em alguns períodos do ano é facilmente resolvido com isso. E a nifetinha, né? Gostou aí, João, do termo? A nifetinha do agronegócio brasileiro? Isso aqui, ó, o CELBA, né? Que é um acrônimo de Sergipe, Alagoas e Bahia. Então, o Ítalo, essa novinha aqui do agronegócio brasileiro, ela está passando por um processo muito interessante, que é o quê? Antes produzia cana-de-açúcar, agora vai começar a produzir grãos para atender a demanda externa, né? E ela tem uma vantagem em relação ao Matopiba, que ela já tem algumas infraestruturas que já são usadas, como, por exemplo, o porto, para poder escoar essa produção, né? Então, nos últimos anos, esse cara vem passando por uma reestruturação, né? Então, o que a gente vai ver aqui agora? Diminuição da agricultura familiar, intensificação da monocultura, impactos econômicos, impactos ambientais, impactos territoriais, no caso, conflitos entre comunidades tradicionais, tudo isso decorrentes dessa nova fronteira agrícola, tá? Bom, deu hora aqui, né? Deixa eu fechar aqui, porque senão... Senão a gente fica aqui o resto da tarde falando sobre isso.